Programa Motivar com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz e Instagram do Programa Motivar, todas as tardes às 15h30, aqui para abrilhantar a tarde de vocês. Sobre isso, meus queridos ouvintes e seguidores, de abrilhantar a tarde de vocês, eu quero abrir o coração e dizer a todos que, quando eu venho para o programa, tem se mostrado, tem se apresentado como um momento mais feliz, mais alegre e de mais realização no meu dia. Os 30 minutos de programa Motivar aqui com vocês me fazem efetivamente muito bem, muito bem. É por isso que eu sempre digo, o que eu falo para vocês, eu sei que vocês precisam ouvir, eu sei que faz bem para todos, aquela injeção de motivação, de condicionamento ou mesmo de puxão de orelha. Outro dia, um ouvinte me disse: Edson, o programa de hoje foi exatamente o que eu estava precisando escutar. Ou seja, quem quer vencer na vida, quem quer crescer, tem que ter essa consciência de que nós precisamos aprender a ouvir, a escutar, a assimilar, mesmo que sejam às vezes leves puxões de orelha. Então por isso eu digo, o que é importante para vocês escutarem é importante para mim também. O que eu falo para vocês, eu também estou ouvindo, também estou me renovando e me fortalecendo. Tá certo? Hoje, mais uma vez, quero lembrá-los, aliás, essa é uma constante, né, pessoal? A gente precisa muito desse apoio de vocês para que nos incentivem nas mídias sociais, compartilhando com os amigos, convidando colegas para assistirem o programa ao teu lado, ou mesmo incentivando-os a se inscreverem no canal do Programa Motivar do YouTube. Vocês sabem, pelo menos muitos de vocês sabem, que quanto mais inscritos, mais visibilidade tem o canal e melhor posicionado perante as mídias e aos demais vídeos fica o nosso programa, com todo o conteúdo de motivação. Tá certo? Hoje vamos abordar o tema: qual é o teu limite? Qual é o teu limite? Eu faço a pergunta agora. Qual é o teu limite? Alguma vez, meus amigos, vocês já se fizeram essa pergunta? Alguma vez, amigo, tu já te perguntasse sobre esta questão? Já te questionasse sobre qual é o meu limite? Já paraste para pensar que para responder a essa pergunta, tu tens que estar bem de autoestima também? Porque para poder falar em limites mais elevados, mais arrojados, mais audaciosos, tu tens que estar de bem contigo mesmo, confiando no teu potencial, na tua força de trabalho, na tua energia e força de explosão. Mas a autoestima, vocês sabem, é fundamental. Não é fácil sabermos com precisão qual é o nosso limite. Esse é um raciocínio que, na verdade, a gente não costuma fazer no dia a dia. A gente não acorda pela manhã pensando qual é o meu limite. Mas, com outras palavras, às vezes nós abordamos esse assunto. Por exemplo, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir superar este obstáculo? Tu estás falando direto ou indiretamente de limites. Então, conhecermos os nossos limites é importante. Porém, mais importante do que isso é termos a certeza de que nós é que vamos estipular o nível deste limite. A pessoa que acredita verdadeiramente no seu potencial, na sua gana, na sua determinação, na sua competência, por que não? Ela vai estipular limites mais arrojados. Ela não vai pensar tão pequeno. Nessas horas, eu lembro das pessoas que pensam pequeno. Nessas horas, eu lembro uma vez de uma moça que preencheu uma ficha de emprego e em minha frente, na entrevista, eu a perguntei: tu escrevesses aqui pretensão salarial, salário mínimo na ficha, mas o anúncio falava em 2 salários mínimos. Por que tu estás dizendo pretensão 1 salário mínimo? Confesso, amigos, que eu fiquei curioso.
A resposta dela: ai, tá tão difícil conseguir emprego, que se eu conseguir de R$1.000, de um salário mínimo, para mim já tá bom. Gente, alguns talvez inexperientes na arte de contratar, de avaliar comportamentos, talvez pensem: opa, tá aí, ele pode contratar uma pela metade do valor. Não, meus amigos, eu não quero uma pessoa que se enxergue merecendo a metade do que foi a proposta de trabalho. Eu quero contratar, e é assim que se porta, se comporta e se posiciona um empregador. Ele quer, na verdade, contratar pessoas que confiem de verdade no seu potencial e que se sintam verdadeiramente capazes de entregar para a empresa grandes resultados. Confesso que, diante da resposta dela, ela foi imediatamente excluída. Então vamos ter atenção para isso. É importante que a pessoa se proponha a desejar mais, para que aí sim ela entenda verdadeiramente que o seu limite não é pouca coisa não. E é o tema de hoje: qual é o teu limite? Isso é uma coisa muito importante de nós avaliarmos, de nós pensarmos. Isso é muito sério, muito importante e tem que fazer parte constantemente das nossas considerações. Trabalhes bem também essa questão da autoestima, para que tu entendas melhor essa questão de limite. Focando e acreditando no teu potencial, essa história de limite é mais tranquila, gente. Assusta menos. As pessoas que acreditam em seu potencial costumam dizer que elas não têm limite. Vocês nunca ouviram alguém dizer: não, meu limite é o céu. O céu é o meu limite. Na verdade, são pessoas que confiam no seu potencial e confiam na possibilidade de alcançar o limite que quiserem, estipularem o limite que quiserem. Então, é por isso que essas pessoas muitas vezes dizem: meu limite é o céu. Lógico que, se quem afirma isso tiver o devido cuidado para não passar a ideia de arrogância, está valendo. De verdade, se não for uma pessoa arrogante, pretensiosa, grossa, petulante, aquela que me fala: o meu limite é o céu, Edson. Amigos, eu de verdade gosto disso. Vocês sabem que no programa, ou mesmo nas palestras que eu costumo ministrar, e as minhas mídias sociais mostram, se vocês pesquisarem nas fotos e posts antigos, muitas palestras filantrópicas. Aliás, terminando a quarentena, eu volto para as palestras e vocês são meus convidados. Então vejam, a partir do momento em que tu confia no teu potencial, acreditas de verdade, tu vais mais longe. Lógico, deixando qualquer possibilidade de arrogância de lado. Pensar grande, se considerar capaz, se considerar uma pessoa cujo limite é o céu, não significa necessariamente petulante, arrogante. Ela pode, no fundo, como se diz, no frigir dos ovos, se considerar uma pessoa humilde, mas que confia exageradamente no seu potencial. Exageradamente, qual é o exagero? Não sei, depende. Para algumas pessoas, talvez pensar grande possa parecer algo desproporcional, sem muito fundamento. Mas para pessoas com boa autoestima, acreditar que o céu é o limite, ora, por que não? Por que não? Eu pergunto: de que vale uma moeda de ouro no fundo do oceano? Uma moeda de ouro lá no fundo do oceano, ela vale para a gente como se fosse uma moeda de ouro? Ou poderia ser uma moeda de alumínio? Lá não tem utilidade nenhuma. Então cuidado, mesmo para aquela pessoa capaz, competente, hábil, corajosa, de nada adianta toda essa capacidade, todo esse conhecimento, se não tiver atitude, se não tiver ação. Tente imaginar a pessoa com ação, com atitude e que pense grande e que estipule metas arrojadas. Eu falo com frequência para vocês aqui que é muito importante a pessoa ter metas arrojadas, a pessoa pensar grande. Isso é fundamental. O comando que tu estás mandando para o teu cérebro é de que tu te consideras efetivamente capaz de alcançar aquele resultado. E o cérebro entende e facilita a tua vida. Quem confia muito em seu potencial, gente, anda de peito estufado, peito aberto, cabeça erguida, mas não age.
de nada adianta. De que adianta peito estufado, cabeça erguida, se não tem atitude, se não tem ação? Vai ser um mero teórico, daquelas pessoas que tudo sabem, mas não arregaçam as mangas para mostrarem para que vieram. Não arregaçam as mangas e, enquanto a gente fala de limites, por exemplo, há que se levar em consideração vários aspectos importantes também. Este, por exemplo, da pessoa que é só teórica, fala, mas não encara os obstáculos. E também é importante levarmos em consideração o senso de curiosidade. Gente, para falarmos de limite, de perspectiva de vitória, perspectiva de ascensão profissional, é importante que tu avalies o teu senso de curiosidade. Qual é o tamanho da tua curiosidade, por exemplo? O desejo de novas descobertas. A pessoa curiosa é provado que tem sede de conhecimentos. Provavelmente tenha limites mais arrojados do que aquela acomodada, que acha que sabe tudo. A pessoa que pesquisa, que busca e que quer aprender é porque ela está focada em limites mais avançados, limites mais arrojados, limites mais impactantes. Eu gosto muito dessa expressão impactante, porque nós estamos nessa vida para impactar novas vidas. Nós não estamos aqui apenas para aplaudirmos, para virarmos plateia. Vocês lembram do outro dia, o programa que tivemos aqui, cujo tema foi nunca esqueça de deixar a sua marca. Ou seja, para que viemos? Deixar marcas, deixar a nossa digital, deixar retrato, reflexos e crias, eu diria, de tudo aquilo que a gente faz, deixar sementes de nossas atitudes. Então, importante isso, que as nossas vontades de crescer, que a nossa vontade de crescer, que o nosso limite seja muito maior do que os nossos medos, porque quem fala de limite tem que superar os seus maiores medos. Quando falamos de limites, é comum pensarmos no esporte, não é mesmo? Quando a gente fala em limite, o desportista, o triatleta, por exemplo, gente, entre bicicleta, nado e corrida, ele anda mais de 200 quilômetros, ele percorre mais de 200 quilômetros em 17 horas. É um exemplo de autossuperação. Então é importante que tenhamos em mente isso. Se uma pessoa se supera, é porque ela quer alcançar um novo limite, é porque ela não está mais satisfeita com as marcas anteriores. Eu comento às vezes aqui com vocês no programa que competir é muito importante. A competição nos faz bem. A competição te coloca, possivelmente, se tu a encarares de verdade, com determinação, numa vitrine muito interessante, tanto no aspecto pessoal, mas principalmente no mercado profissional, mercado de trabalho, essa competição grande que existe. Agora, acima de tudo, a competição que tu tens que levar a sério é a competição contigo mesmo. Algumas pessoas falam, eu quero vencer o João, eu quero superar o Zé, ou desse mês a Marisa não tem vez. Tu estás concentrado, em primeiro lugar, a superar as tuas marcas, porque se tu não consegues fazer mais do que o que tu fizeste no mês passado, tu não vais conseguir superar os demais. Tu tens que ser melhor do que tu mesmo em primeira instância. Como se diz aí na gíria, é uma expressão que está muito na moda, muito em voga, seja a tua melhor versão, ou seja, superando os resultados dos meses anteriores. Então é importante isso. O esporte, repito, é um grande exemplo de tema para se abordar junto a essa expressão limites. Qual é o teu limite? Tá certo? Nós vamos entrar no intervalo comercial, gente, e em seguida eu quero questionar com vocês alguns pontos importantes e quero, de coração, promover uma reflexão, um debate teu contigo mesmo. Qual é o teu limite? Tu já parastes para te avaliar? Tu tens em mente do que tu és capaz e o quanto tu és capaz de superar o resultado do mês anterior? Lembre, quem trabalha com área comercial
tem sempre que extrapolar os seus limites. Na verdade, a gente nem sabe quais são os nossos limites, mas buscando melhorias, buscando crescimento, eu conseguirei fazer mais do que eu fiz ontem, eu conseguirei fazer mais do que fiz na semana passada, conseguirei fazer mais do que eu fiz no mês passado e, por consequência, terei condições de me auto-superar e superar os colegas. A verdadeira competição que existe nesse mercado de trabalho. Tá certo? Nós vamos para o comercial, mas antes eu abro o comercial com esta música. Análises Laboratório. É o nosso novo parceiro aqui do programa Motivar. Agora com análises Kids, pessoal. Eu tô com a colinha ainda aqui das dicas porque não está gravado, mas o análises, pessoal, para quem conhece, sabe que é referência no mercado potiguar. Alta tecnologia, agora com o Kids Laboratório Kids da garotada, aquela garotada que foge da agulha, que faz aquele verdadeiro escândalo muitas vezes. A psicologia e o design todo de decoração do Laboratório Kids do Análises são encantadores, acalmam as crianças que lá mesmo ficam brincando um pouco depois do exame. Vejam, serviço de coleta nota 10, a rapidez, a qualidade do atendimento e de verdade um serviço que a cada dia nos encanta mais. Os maiores investimentos do setor são do Laboratório Análises, o que fez com que ele se tornasse a maior rede de laboratórios do estado do Rio Grande do Norte. Estamos muito contentes com a entrada do Laboratório Análises e agora com parceria dos nossos demais anunciantes. Tá certo? Vamos aos demais anunciantes? Rural de Mossoró. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses, através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró, através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Você já precisou alguma vez de auxílio psicológico? Um direcionamento? Ou talvez uma terapia ou mesmo terapia de casais? Não precisou ou acha que não precisou? Pois saiba que todos precisamos, vez ou outra, deste tipo de auxílio profissional. Conheça a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Ela vai te orientar e com certeza te ajudar muito. Ligue e marque uma consulta. Doutora Isabelle Paulini, fone 99950-8288, na cidade de Mossoró, atendendo na clínica Oitava Rosado. Do sertão ao litoral, só dá Rural. Não esquecer da máscara, gente. Vocês vejam, eu faço questão de chegar em frente à câmera do Instagram para mostrar para vocês
que realmente levam muito a sério isso, tá certo? Vamos dar sequência com o programa Motivar. Agora, no intervalo, 3 pessoas me chamaram no WhatsApp para dizer que gostam muito ou acharam muito interessante esse tema. Qual é o seu limite? Eu confesso para vocês, pessoal, que é o tipo de tema que me agrada, porque ele nos instiga a sermos melhores. Ele nos cobra de uma forma sutil e ao mesmo tempo forte que sejamos pessoas melhores. A importância de pensarmos de forma mais arrojada, mais encorajada, mais pujante. É assim que tem que ser o ser humano. É assim que tem que ser a pessoa que vai vencer. Alguns poderiam pensar, mas todos que vencem, será que são assim? Gente, eu diria para vocês com toda certeza que a maioria esmagadora que vence, que prospera de verdade na vida, e quando eu falo prospera de verdade, é aquela que ganha bem, que se projeta, que viaja, que todo ano faz uma viagem bacana, mesmo que em termos de Brasil, se é aqui do Nordeste, vai lá para Gramado, vai para Foz do Iguaçu, vai para Campos do Jordão, em São Paulo, ou pessoas lá do Sul que viajem aqui para as praias paradisíacas do Nordeste. Então, isso é ser uma pessoa de êxito, uma pessoa que está crescendo, que está se desenvolvendo, uma pessoa ambiciosa, gente. Outro dia, me questionaram sobre a diferença de ambição e ganância. Eu confesso que isso dá um tema. Nós podemos conversar nos próximos dias sobre isso. Mais questões ligadas à ambição, porque ainda tem gente que enxerga de forma distorcida essa palavra ambição. Tá certo? Vejam, quando a gente falou de esporte antes, os desportistas buscam diariamente a autossuperação. As bailarinas, as moças do balé, vocês já viram como são os pés das bailarinas de balé? Gente, a vontade de vencer, de superar, de crescer, faz com que a pessoa tenha esforços físicos muito grandes que maltratam os pés, nesse caso da bailarina, tá certo? Então preste atenção nos noticiários, tu vais perceber, independentemente do tema que o noticiário esteja abordando, em muitos assuntos a ideia de limite é ali citada. Outro dia, por exemplo, eu escutei um jornalista dizendo que tal jogador de futebol é muito limitado. Essa expressão limitado a gente fala muito no futebol. Fulano é limitado, aquele técnico é limitado, o time tem recursos limitados. E eu fiquei pensando, naquele jogador limitado, será? Gente, eu fiquei curioso. E eu confesso para vocês aqui que eu sou uma pessoa curiosa. Fiquei curioso e, para não ser injusto com esse jogador, eu fui dar uma pesquisada. Olhei na internet para entender melhor a afirmação do jornalista. Vocês já vão entender o meu raciocínio, que aparentemente parece bobo, despretensioso. Lógico, ninguém está jogando hoje no Brasil. O que eu fiz? Fui olhar notícias dos jogos de fevereiro e março, ou seja, os 2, 3, 4, 5 jogos que antecederam a quarentena. E eu vi ali nos noticiários, e vários noticiários, que antes da parada do futebol, ele havia sido o melhor em campo no principal clássico regional. Se é um gaúcho, foi o melhor do Grenal. Se é no Rio, é o melhor talvez do jogo Flamengo e Vasco, ou Flamengo e Fluminense. Se é em Minas, foi o destaque entre Cruzeiro e Atlético. Se é em São Paulo, foi destaque dentre 2 dos grandes, enfim. Pessoal, destaque do principal clássico. E mais, num dos jogos da Libertadores, que é a principal competição, também foi o melhor em campo. Então eu pergunto para vocês, quando se fala em limite, gente, um jogador como este, que no principal clássico regional é o melhor em campo, que num importante jogo da Libertadores é o melhor em campo, que nos últimos jogos foi um dos destaques, como é que alguém pode falar em limitado? Esse limite que ele está mostrando, na verdade, me serve. Como torcedor,
esse limite de ter um jogador no teu time constantemente o melhor em campo, ele te serve também. Eu tenho certeza disso. Certeza. O que a gente quer em termos de desempenho? A gente quer pessoas que efetivamente deem conta do recado. Então me perguntei, limitado? Será? Se tu não tentas, gente, limitado mesmo, não te serve? Se tu não tentas fazer coisas novas, não te impõe desafios, como vai saber qual é o teu limite? Se tu não tentas novos desafios, como é que tu vai saber se tu conseguirias fazer? Se tu não tentas, não tem como saber se daria certo. Se tu não encara o desafio, será que eu teria vencido? Se tu não vais naquela viagem, tu não tens como saber se a viagem seria bacana, teria sido bacana. Tu costuma fazer mais do que tu fizesse no dia anterior? Tu procuras pelo menos superar os teus resultados anteriores? Tu tens o foco, a mentalidade e o desejo de fazer mais do que tu fazias antes? Tu entendes que é importante fazer mais do que ontem, do que o mês passado, do que o semestre passado? É importante sempre querer fazer mais do que aquilo que eu fazia antes. Eu comentei há pouco com vocês. É a autossuperação, fundamental para ultrapassarmos limites. Comece pelas coisas mais fáceis e vá aumentando o rigor, o grau de dificuldade. Tu vais te motivando com tantas conquistas pequenas, daqui a pouco tu estás nas médias, para aí sim tu te encher de confiança para buscar os novos desafios. Acredites que o muro alto não te impede de saber o que tem do outro lado. Quando a gente estipula limites, há que se ter a dúvida, será que esse mesmo é o meu limite? Esse limite que eu estipulei, será que na verdade no mês que vem não pode ser melhor do que esse de agora? Eu não posso ter uma nova meta no mês que vem, mais arrojada do que agora? E meta essa do próximo mês que vai me mostrar que o desafio a mim, estipulado por mim mesmo, era muito frágil, era muito pequeno, era pouco ambicioso? Tu já paraste a pensar nessa possibilidade de a cada dia mais exigir mais e mais de ti? Eu lembro uma vez de um muro alto e um cachorro grande correndo atrás de mim. Gente, em sã consciência, é um muro que a gente não vai ultrapassá-lo. Se eu parasse para avaliar a altura daquele muro antes de aparecer o cachorro, sem chances, o muro era muito alto. Agora, como eu tinha um bichinho de estimação de um vizinho com dentes grandes, bichinho este um tanto nervoso, correndo atrás de mim, gente, eu não sabia do que eu era capaz, eu não conhecia esse meu limite e essa minha capacidade. Eu só sei que eu corri tanto e não sei como eu já estava do outro lado do muro. Eu paro para avaliar como é que isso foi possível, não sei. Mas a verdade é que eu era capaz. Então, na verdade, prestem atenção. Nós somos capazes de conquistas muito superiores àquelas que nós já descobrimos, aquelas que nós já percebemos. Prestem atenção nisso. Tu és capaz de alcançar coisas muito mais elevadas, objetivos mais arrojados, e tu podes ter limites também mais aguerridos, mais avantajados do que esses que hoje, talvez inseguro, que estejas estipulando para ti. Acredite que tu pode fazer bem mais do que tu estás fazendo. Acredite que o limite que tu estás estipulando para ti hoje é baixo, é omisso, é frágil, é inexpressivo. Acredites que tu tens capacidade de vencer obstáculos. Acredites que os resultados do mês passado, da semana passada, são do passado, que hoje, mais experiente, mais informado, mais estruturado, talvez mais motivado, tu tens condições de superar os teus obstáculos, tá certo? Em um mundo que muda a todo instante, tu tens que arriscar mais. Se tu não estiveres arriscando, as tuas estratégias estão equivocadas. Arrisques mais sem medo dos limites, porque os limites estão aí para serem superados e ultrapassados. Quero mandar um grande abraço
para a Karina Eliane, de Curitiba, sempre conosco aqui nos nossos programas. Galera da Rádio Rural de Mossoró, do Instagram, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, o incentivo, tudo aquilo que me passam no dia a dia de incentivo, de motivação e de consideração pelo trabalho meu e aqui do programa Motivar. Um beijo no coração de todos, não se esqueçam de se inscreverem no canal do programa Motivar no YouTube, tá certo? Grande abraço a todos e saibam todos que foi mais uma vez um privilégio ter estado com vocês.